Bom dia, sétimo ano, 1º de outubro de 2020, começando o mês mais maravilhoso, só não é mais maravilhoso que o último, né, mês de dezembro. Mas eu adoro, é dia das crianças que tem nesse mês, é dia dos professores, é dia do servidor público. Gente, vamos comemorar muito ainda, não é? Tem recuperação acontecendo ainda, professora Uhum. Andréia? Hoje a gente vai falar de gênero crônica, Andréia? Vamos. Qual é o tema da aula? Vamos lá. Aliás, né, em tempos Você de vai, né? Então vá. pandemia, vamos falar sobre o gênero textual crônica. A habilidade que vamos acionar é reconhecer recursos de coesão referencial, lexical e pronominal em textos de diferentes gêneros. Hoje, se preparem que nós vamos continuar rindo, porque terça-feira foi muito legal a aula, não foi, sétimo? Vou passar aqui a bola, porque eu sou só a moderadora, para a professora Andréia. E aí, Andréia, tá animada? Hoje tô. Hoje vai ser legal, hein? Você estava animada também na terça, Ah, eu Déia? estava É que, também. né, vai chegando o final do ano, a gente vai se animando, o Uhum. sol chega. Vamos lá. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Vamos aos objetivos. Explorar o gênero textual crônica, reconhecer alguns elementos da narrativa e identificar e reconhecer os recursos de coesão referencial, lexical e pronominal. Vamos, então, à acolhida de hoje. Cadê? Olha lá. Eu tenho duas perguntas para vocês, hein? Vocês têm acompanhado, eu coloquei você, mas pode ser vocês. Você tem acompanhado os noticiários? E a segunda, você acha que uma crônica pode funcionar como um documento histórico? E por quê? Duas perguntinhas para vocês, para que nós possamos, então, direcionar o caminho aí para falar de crônica, ok? Vamos lá. 2 minutinhos para essas duas questões, daquele jeito que vocês sabem responder, bem completinho. Vamos lá? Então, Mônica, Olha, temos de respostas? esse chat tá, ó, chuchuzinho, várias pessoas. E assim, tá bem legal porque estão com bastante interações diferentes. Alguns falam que não acompanham, outros falam que às vezes acompanham, alguns falando que sim. Aí eu peguei aqui algumas, Hum, Andréia. Olha só. diga. Mariane diz assim: você acompanha noticiários? Não, não muito, eu não sou muito fã. A Gabriele diz, às vezes sim, professora. A Larissa falou, não estou tendo tempo para assistir TV. Eu Puxa. imagino que esteja acumulada de lições Uhum. aí, não é? E aí o Yuri fala pra gente que sim, ele acompanha os noticiários.
Quanto à segunda pergunta, a crônica pode funcionar ou ela tem esse caráter de documento histórico? Aí eles foram, assim, divergentes, né? Vários colocaram que não. Por quê? Porque a crônica é fictícia. Como é que ela vai ser um Tá. documento histórico? Mas teve alunos que colocaram assim, como a Larissa novamente. Pode sim, porque dentro da crônica, ela colocou que ela recita fatos, mas ela traz à tona fatos da vida cotidiana que são muito importantes. E aí a Gabriele continua, porque ela conta do cotidiano que nós estamos vivendo. Ok. Então, ó, essa segunda pergunta, eu vou voltar com vocês depois que nós discutirmos algumas questões aí, tá? Então, guardem aí. Uns acharam que pode servir como documento histórico, outros não, certo? Para discutir, então, né, sobre gênero textual crônica, nós vamos ouvir um podcast sobre o texto Surpresas de Pandemia. Quem é professor também do 8º já ouviu, tá? Mas finjam que é pela primeira vez que vocês vão ouvir agora. E antes disso, eu queria que vocês... Abra o chat, por favor. Eu queria que vocês Tá aberto, levantassem hipóteses a respeito do título Surpresas de Pandemia. O que vocês acham sobre o que esse texto vai tratar? Coloquem aí para mim, por favor. Surpresas de Pandemia. E aí, gente, por conta desse nome, vocês acham que a narrativa vai tratar do quê? Ó, a Ana Luísa está falando assim, acho que vai ser de mudanças na pandemia. Será? Levanta hipóteses. O texto vai falar sobre o quê, hein? Ah, tudo bem, Cauã. Sobre algo que aconteceu na pandemia. Sim, mas o quê? Tentem pontuar pra gente. O Daniel Ramos, as coisas boas da pandemia. A Gabriela colocou sobre o Covid. Tá. O Felipe disse, será que será? Será que será? Não. Será sobre a quarentena? Eu é que falei, será que será? A Flávia colocou, são as surpresas que a pandemia trouxe. Alguns estão pensando as tragédias, os problemas. Pois é. Bom, eles estão... O que será essa surpresa? Porque eles estão respondendo surpresa, mas o Uhum. que será essa surpresa, gente? Bora, eu vou lá para baixo, que o chat tá aqui de Lá novo. embaixo. Surpresas inesperadas. Ah, o Rafael chega. A cura do corona. Será que é a cura do corona nessa crônica? Ontem não, na terça também nós tivemos essa resposta, né? A cura do corona. Pois é. Bom, vamos lá então. Acho que ninguém chegou perto, né? E obrigada, eu já vi professora aqui que já ouviu e ficou quietinha. Obrigada, Pro. Guarda esse segredo, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Então vamos lá. Vamos ouvir então o podcast Surpresas de Pandemia. Surpresas de Pandemia. Texto de Andréa Paulon. O casamento estava marcado havia 8 meses. A festa do casório fora cancelada, já que em tempos de pandemia de Covid-19 não seria possível a aglomeração de pessoas. Um dos meus sonhos, então, não seria realizado como programado. Casamento sem festa, sem convidados, sem lógica. Que triste! O álbum de fotos? Sim, nós dois tínhamos decidido que faríamos montagens com cada convidado. Tudo muito frio, mas de alguma forma iríamos ter a presença dos parentes e amigos em nosso casamento e muitas fotos para mostrar aos nossos filhos futuramente. Começamos a entregar os convites, sempre pedindo desculpas, pois parecia que cada convite entregue era um pedido de presente e sem festa não haveria retribuição. Pode ser um pensamento equivocado, mas era a minha sensação. Após um dia inteiro de entregas, pelo menos levávamos os convites à casa de cada convidado, embora ficássemos nos portões ou portarias. Faltavam apenas os convites dos padrinhos. Pois é, contraríamos o normal. Ficariam por último, logística e intimidade. Afinal, poderíamos chegar tarde às casas dos padrinhos e não sentir constrangimento algum. Os padrinhos sempre são os mais chegados.
Deixamos os convites na casa do Igor e da Romi, mas foi tudo muito rápido porque a bebê deles acabara de nascer. Seguimos para a casa do Rodrigo e da Mônica, amigos bem descolados, festeiros. Chegando lá, não conseguimos apenas deixar o convite, tivemos de entrar um pouquinho. Os dois estavam bravos conosco, achavam que poderíamos esperar a pandemia passar para realizar o casamento, pois eu e meu noivo já estávamos morando juntos. Encontramos algumas justificativas que os convenceram, mas ouvimos o seguinte: Ah, casal. Beleza. Não podemos fazer tudo o que havíamos combinado para o casamento de vocês. Mas faremos uma surpresa, fechado? Fechado, cara. Opa, fechou. concordou meu noivo. Terminamos de tomar o nosso cafezinho e fomos embora com a sensação de dever cumprido, porém intrigados com o que seria a tal surpresa. Rodrigo e Mônica são muito criativos. Embora em home office, com máscara, com álcool em gel, sem visitas, sem abraços, com isolamento e distanciamento, os dias passaram muito rápido e o tão esperado evento chegou. A cerimônia estava marcada às 11 horas, em casa mesmo, com a presença de um juiz de paz. Em seguida, nós dois sairíamos para tirar fotos em alguns lugares. Enfim, era o que poderíamos fazer. De repente, toco o celular do meu noivo. Era o Rodrigo, chorando muito, desesperado, soluçava, não conseguia falar. Ficamos nervosos também. Algo muito grave havia acontecido. Tentamos acalmá-lo e, em meio aos soluços, Rodrigo conseguiu pronunciar: A surpresa, cara. Estou me sentindo nada. Meu irmão, o que aconteceu? Não haverá surpresa. Não haverá surpresa. Indignação total, justo com você, meu parça. Mas calma. Imprevisto acontece, mas é só isso. Cara, não é só isso. Olha a humilhação. A sua rua está cheia de carros convidados dentro, esperando por vocês. Eu combinei com os convidados que distribuiriam um pouco de arroz para que eles jogassem no carro de vocês quando saíssem para as fotos. Mas não tive dinheiro. Cara, você viu o preço do arroz? De verdade, não sabíamos se ríamos ou chorávamos. O Rodrigo estava transtornado. Meu noivo tentou acalmá-lo, segurando os risos misturados à tensão do dia. Ligamos rapidamente para a Romi, que, sempre rápida nas soluções e estando no mundo das crianças, substituiu o arroz por balões de festa coloridos. Deu tudo certo, todos estouravam seus balões à medida que o nosso carro se aproximava, cumprimentando-nos pelo enlace matrimonial em tempos de surpresas de pandemia. Olha, Eu primeiramente preciso agradecer as pessoas que participaram do podcast. Mônica, muito obrigada. Marcos, que agora esqueci como era para falar o nome dele, esqueci. E o Ivan também. Muito foram obrigada a as todos. vozes das Isso. personagens masculinas. E Andréia, vamos aqui que a gente estava o tempo inteiro acompanhando, rindo com os meninos, porque eles atuaram aqui com a gente, que a gente gravou esse podcast aqui no CMSP. Mas, ô Felipe, você foi incrível, entendeu? Interpretando esse texto, a gente aqui de olho em você, Prestando fazendo atenção, nos 15 movimentos. segundos de estouro de balões. E assim, gente, ontem foi o dia do intérprete de Libras. Eles aqui são os nossos parceiros, não é, Andréia? são. A aula de português não seria a mesma sem eles. Estamos aqui hoje na aula do 7º com o Felipe e a Raquel, que daqui a pouco entra. Olha, toda a minha admiração, de todas as professoras de língua portuguesa, a gente ama vocês, intérpretes. Todo o nosso agradecimento, né? A todos eles. Muito obrigada. Sim. Vamos lá. Bom, gente, alguns já tinham ouvido, então, né, o podcast, porque alguns professores, não sei, alunos, só se o aluno pular de uma sala para outra, né? Mas, de qualquer forma, ó, eu vou colocar agora
antes da gente entrar no assunto da crônica, eu vou colocar para vocês e a gente vai comentando ao mesmo tempo. Coloca para mim o slide número 6, por favor. O gênero textual crônico. Ó. Então, a gente acabou de ouvir uma crônica, certo? Então, uma narrativa curta, ok? Ela advém de uma leitura, uma observação do cronista referente ao cotidiano. A gente já vai falar que observação é essa. Ela está situada no tempo. A gente tem a questão aí do tempo também na crônica, né? Que é uma narrativa, então ela tem os elementos da narrativa. Ela apresenta, geralmente, a linguagem coloquial que aproxima texto e leitor. Nós também percebemos isso aí, né? Existe cara, né? Existe casório, e a gente vai ver outras aí. Sua linguagem também é permeada por metáforas, alegorias, repetições, antíteses, ironia, comicidade, suspense, reflexões, argumentações. Isso também, algumas dessas nós conseguimos identificar. E o cronista substitui a seriedade pelo humor para conquistar o leitor e provocá-lo, né? Então, quando a gente foi o começo, né, da história, da crônica, a gente não imagina que vai ter o final que teve, né? Pelo menos foi essa a minha intenção, né? Não sei se todo mundo vai achar a mesma coisa, mas foi a minha intenção, certo? Então, vamos lá. Vamos às questões agora, para a gente continuar falando um pouquinho do texto. Então, ó, eu preciso que vocês respondam duas. As hipóteses levantadas, na verdade, essa nem vai precisar porque vocês já colocaram e a gente já percebeu que não. As hipóteses levantadas sobre o assunto do texto foram confirmadas? Talvez, né, Mônica, de alguma forma, né, sobre surpresas, só que já estava no título isso, né? Sim. Alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada, alguém colocou algo parecido com isso. E a segunda, agora vocês vão responder para mim, vou dar um minutinho. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto. Vamos lá, um minutinho para vocês. Então, Mônica, que temos de respostas? Olha a Raquel chegando aí. Raquel, e aí, Raquel, parabéns. Viu? Pelo dia do intérprete, dia da intérprete. Gente, a maioria pontuando, né? O casamento, na pandemia. Vários colocaram, eu gostei das respostas aqui, olha só. A Bruna diz, aliás, a Bruna, ela estava entendendo a história, eu captei a resposta dela, porque, gente, eu vou separando respostas aqui, e não é exatamente sobre a pergunta, Andréia, mas ela, quando terminou o podcast, ela colocou uma indagação assim, gente, só me diz uma coisa, por que eles não esperaram a quarentena passar? Bruna, você não está percebendo que tem várias pessoas que elas não sabem quando é que vai passar essa quarentena e querem casar, estão casando, não é? E a gente tem uma questão aí dentro do texto, né? Então. Que os padrinhos, o Rodrigo e a Mônica, disseram isso, né? Por que vocês não esperam? Isso. Né? E aí eles disseram, a gente não precisa, a gente já está morando junto, a gente queria só formalizar a coisa, né? E é justamente o que Ana Luísa escreve aqui, o assunto do texto é um casamento atípico durante a pandemia, porque sim, as festas quando estão acontecendo, são atípicas, são diferentes, né? Não pode acontecer como era antes. A Mariane coloca assim, o casamento que não deu certo por causa da pandemia, mas não deu certo. Deu certo, sim, deu certo. Deu certo. Aconteceu de forma atípica. Diferente, mas deu certo. A gente teve a Romi, que arrumou uma solução. Tem gente que pontuou aqui. Aqueles balões pareciam fogos de artifício, mas eram balões mesmo. O som eram de balões. Estouros de balões, isso. O que mais?
Tem mais Quem alguma? mais? Vou voltar aqui pro chat, gente. Olha, o chat está fechado, então vamos voltar aqui vendo o que eles colocaram. Eles falaram geralmente isso, Andréia. Duas Uhum, pessoas queriam se casar. tá. Aham, e falaram sobre o Ok. casamento. A Tânia colocou assim: assisti a um casamento em uma live, foi maravilhoso. Olha aí, ó. Ai, é Né? verdade. Porque Então, geralmente. eu não participei de nada disso, não sei. Você participou de algum Olha, casamento eu assim, sei por que meio de live? existe, porque eu vi uma prima minha contando, em que o pessoal vê pelo Zoom lá, porque a cerimônia só podiam ter 10 pessoas dentro daquele recinto, e aí pouquíssimas, não? Uhum. E aí o pessoal assiste tudo pelo Zoom e depois passa em carreata. E aí faz, faz Uhum. aquela festança na rua e os noivos Que aparecem. foi, né, mais ou menos o que... Assim como também chá de bebê está acontecendo isso, Aham. sabe, Andréia? Eles passam em carreata entregando Entendi. as fraldas ali, e aí tá tudo diferente na pandemia, embora algumas coisas, né, estejam voltando à normalidade, a Normal. gente ainda está em pandemia, tá? Tá. Mas, de alguma forma, também, a questão aqui era o que deixou, né, o Rodrigo, dos padrinhos, né, chateado, era exatamente isso, porque como ele sabia que os carros estariam lá na rua, né, Isso, esperando a os noivos carreata. passarem, porque na verdade, assim, quando foi colocada a cerimônia, aconteceu na casa deles mesmo, e eram só os dois e o juiz, né? Mesmo os padrinhos não participaram ali, Uhum. né? Foram padrinhos por uma questão assim de consideração e tal, né? Para formalizar a coisa, mas os padrinhos também não estariam ali, ninguém, eram só os dois e o juiz de paz, É. né? E aí então o padrinho, que era o mais chegado, queria fazer uma surpresa, E aí né? queria Fazer fazer uma coisa aquela coisa, diferente. aquela coisa bonita, que é jogar o arroz, abençoando assim os Isso. noivos quando saem da igreja, jogando arroz. E aí, jogou arroz, tá mil? Tamil, isso. Ó, Jogou? guardem esse arroz tamil, que também no final a gente vai responder uma pergunta sobre isso. Vamos lá. Terceira questão, então. No que se refere ao foco narrativo, o texto apresenta um narrador. Letra A, que é o observador, porque narra em terceira pessoa, não participa da história. Ou ele é um narrador personagem, porque narra em primeira pessoa e participa da história. Essa é a questão 3. E a questão 4. Quem são as personagens? 2 minutinhos para vocês responderem essas duas. Vamos lá? Então, Mônica, respostas? Oiê! Então, galera, a maioria na 3 disse que, quanto ao foco narrativo, o texto apresenta um narrador personagem, porque narra em primeira pessoa, porque participa da história.
E aqui eu posso citar João Pedro, Marco César, Gabriel Nunes, a Lívia Cristina também. Ah, e vamos citar mais meninas que colocaram letra B, a Nicole. Muito bem, gente. Olha, foi quase unânime. Uhum. Letra B. Tá. Então, certinho, letra B, hein? Personagem. Que, na verdade, quem narra é a noiva, né? Isso. Certo. 4. Quem são as personagens? Olha, a maioria fez da mesma forma, Deia. As personagens são a noiva, o noivo, o padrinho e os convidados para o casamento, mas alguns pontuaram até os nomes. Vários colocaram lá. Quem são as personagens? A Mônica, eu, o Juan, a Natália. Colocou o nome do noivo. O noivo é o Rodrigo. Não, o noivo não é o Rodrigo. E aí colocaram só esses dois nomes. Ó. Noiva Mônica, noivo Rodrigo, será? Tá, então vamos lá. Ó. Os noivos não têm nomes. Eu não dei nomes para os noivos. Então, quem tem nomes são os padrinhos. Então, Romi e Igor, e Mônica e Rodrigo. Certo? Não tem. Aí, alguns colocaram também o juiz de paz como personagem. Olha, aí, num segundo plano, o né? Henrique diz que o juiz também. Até mesmo os convidados. É claro que, por conta dos fogos, né, eles agem de alguma forma aí, né? Mas tudo bem, certinho então. Quinta questão agora, vamos lá. Ó. A gente está falando de coesão referencial, tá? Então, ou a lexical ou a pronominal. Então, vamos à quinta questão. Prestem atenção aí, ó. Leia o trecho a seguir. Após um dia inteiro de entregas, pelo menos levávamos os convites à casa de cada convidado, embora ficássemos nos portões ou portarias, faltavam apenas os convites dos padrinhos. Pois é, contrariamos o normal. Ficaram por último, logística e intimidade. Afinal, poderíamos chegar tarde às casas dos padrinhos e não sentir constrangimento algum. Os padrinhos sempre são os mais chegados. Nesse trecho, os verbos flexionados na primeira pessoa do plural referem-se a quais personagens? Primeira do plural, né? Então, ó, levávamos, a gente tem ficássemos, poderíamos. Esses verbos se referem a quais personagens? Vamos lá? A Eichela diz pra gente que se referem à noiva, o noivo e os padrinhos. Englobou todo mundo. Ó. A Isabelle diz que são os noivos. Sim. Ai, eu acho que veio... os noivos Acho que mesmo. estava juntando ainda outra, será? Que o chat ainda está misturado, mas tem gente como o Tiago que está respondendo dos padrinhos. Sim, referem-se aos padrinhos. Muito bem, certinho. Vamos para a próxima? São os padrinhos ou os noivos? Os padrinhos? Desculpa, os noivos, né? Desculpa, falei besteira. Os noivos. Eu li padrinhos aqui e falei. Então, bora noivos, lá. Hein? Eram os Obrigada, noivos. Mônica. Noivos. Vamos lá. A próxima agora, ó. Essa daqui, para essas duas eu vou dar 2 minutinhos para vocês, tá? Quais foram as expressões ou palavras utilizadas pelo autor para referir-se a casamento? Vamos ver se vocês lembram, tá? Porque vocês estão sem o texto aí, certo? Leia o trecho. De verdade, não sabíamos se ríamos ou chorávamos. O Rodrigo estava transtornado. Meu noivo tentou acalmá-lo, segurando os risos misturados à tensão do dia. A quem se refere o pronome lo em destaque no trecho? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Tentem lembrar quais foram as outras palavras que substituíram casamento, que fizeram referência a casamento. Vamos lá? E esse lo aí a que se refere, que vai ficar na tela, a questão 7, né? Vamos lá, 2 minutinhos.
Então, Mônica, Muito bem, gente. Olha só. Vamos às 6. Questão Quais 6. foram as expressões ou palavras utilizadas para referir-se a casamento? Assim, a maioria pontuou o casório, né? Como a Isabela, que foi a que eu pincelei aqui. Alguns falaram cerimônia, ah, como a Mariana, que eu vou sempre pincelando uma aqui. Vários pontuaram também. Cerimônia. A Isabela escreveu pra gente que, em lugar de falar casamento, falaram festa. Vai chegar a festa, o dia da festa. Teve isso, professora? não, festa não. E a Larissa fala assim, enlace matrimonial. Sim, então, ó, eu vou ler para vocês os trechinhos aqui, já que vocês estão sem o texto. Então, olha, o casamento estava marcado havia 8 meses. A festa do casório, aí sim, pode ser a festa do casório, É. né? Pode ser, tá? É. A festa, não, na verdade, a festa do casório fora cancelada. É só o casório se referindo a casamento, tá? Então, Vamos lá. festa não era. Aí depois, mais para baixo do texto, vem embora em home office, com máscara, com álcool em gel, sem visita, sem abraços, com isolamento e distanciamento, os dias passaram muito rápido e o tão esperado evento chegou. Então, a gente também tem evento. Aí, na sequência, a cerimônia estava marcada às 11 horas. Então, Poxa, cerimônia. a Beatriz colocou evento. Colocou Vi agora a evento? Beatriz. Tá. Então, a cerimônia. E depois, lá no finalzinho, fala assim, ó, todos estouravam os balões à medida que o nosso carro se aproximava, cumprimentando-nos pelo enlace matrimonial em tempos de pandemia. Então, nós tivemos casório, nós tivemos evento, cerimônia e enlace matrimonial, certo? Melhor do que ficar repetindo. Sim. Casamento, 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 Você casamento. estava comigo na do aula da lagarto, jiboia, né? não estava? Ah, é da jiboia. A jiboia, Isso. a jiboia. Né, Dá pra gente lembra? relembrar isso com vocês, né? Então, Uhum. se a gente não tá dando nomes agora às coisas, né, mas é para vocês, a gente já tá, vocês tiveram uma semana de aula sobre Uhum. isso e a gente já falou isso uma outra aula e está repetindo. Então é para vocês irem agora praticando mais, né, do que ficar Isso. dando nomes agora. Vamos conseguir fazer as coisas sem ficar pensando nos nomes que elas têm, É. tá? Pela Eles- prática. Eles têm que pensar quando forem escrever as narrativas deles Uhum. também, eles têm que perceber. Não ficar repetindo sempre a mesma, sendo que você pode trocar por várias outras que fazem parte ali do mesmo clubinho, né? Isso. Do mesmo clubinho. Podemos dizer assim. Vamos lá. A questão 7, leia o trecho. De verdade, não sabíamos se ríamos ou chorávamos. O Rodrigo estava transtornado. Meu noivo tentou acalmá-lo. Olha só. O Uhum. Rodrigo estava transtornado. Meu noivo tentou acalmá-lo. Quem o meu noivo tentou acalmar? Né? Esse lo refere-se ao Aí Rodrigo, foi. né? Rodrigo. Aí foi quase, acho que foi 99,9%. Todos acertaram, né? Padrinho, Rodrigo, padrinho. Acertaram, gente. Muito bem. Ok, muito bem. Vamos para a próxima? Esse dá para fazer no aberto, tá? Dá A gente sim, não vai na tela. dar minutinho. Olha só. Leia os trechos 1 e 2. O álbum de fotos? Sim, nós dois tínhamos decidido que faríamos montagens com cada convidado. Trecho 2. Os dois estavam bravos conosco. Achavam que poderíamos esperar a pandemia passar para realizar o casamento, pois eu e meu noivo já estávamos morando juntos. A que personagens se referem? Nós dois no trecho 1 e os dois no trecho 2. O álbum de fotos? Sim, nós dois tínhamos decidido que faríamos montagens com cada convidado. Nós dois, vamos lá. A quem se refere nós dois? Júlia Ribeiro pontua que nós dois é igual a os noivos. Sim, muito bem. E quando fala os dois, é o Rodrigo e a Mônica. Sim, quem colocou os padrinhos e quem colocou o Rodrigo e a Mônica também acertou, né? Uhum. Certinho. Ok, vamos lá. Próxima agora. A 9. Qual foi a intenção do autor do texto? Qual foi a intenção? Esse eu vou dar minutinhos para vocês, tá? E a questão 10. A crônica Surpresas de Pandemia estabelece alguma relação com o anúncio publicitário sobre o consórcio de cesta básica? Qual? 2 minutinhos para vocês aí. Vamos lá.
Então, Mônica, o que eles colocaram como Ai, intenção bora do autor? lá. Matthew disse assim: a intenção do autor do texto foi falar que a pandemia mundial atrapalhou os casamentos da maioria das pessoas. E a intenção, segundo a Emily, foi contar a história do seu casamento. Né? Foi do seu casamento? A autora foi a professora Andréia. Foi assim que aconteceu, Pro? Não foi. A intenção do autor foi falar sobre a Covid-19 e a questão dos casamentos, disse a Júlia Alves. Que E mais? aí temos mais ainda. Falar como foi o casamento em época de pandemia mundial, disse a Vitória. Mostrar a vida de algumas pessoas na pandemia, Thalita. A Isabela disse assim que a intenção era mostrar uma maneira diferente de fazer um casamento no meio da pandemia. E assim, questão bom, 10. A questão 10. A crônica estabelece alguma relação com o anúncio, gente, que a gente usou na aula de terça-feira? Vários alunos pontuaram não, mas também vários falaram que sim, por conta do preço do arroz. Então, mostra, enquanto você mostra aí, fica mostrando o A- arroz A para Júlia, eles, eu vou falar Júlia rapidinho. colocou hashtag o arroz tá caro, o ó, arroz tá Questão 9, a intenção do autor. Questão 9, a intenção do autor. Na verdade, a intenção do autor era falar do preço do arroz. Então, ele arrumou um pretexto para falar do preço do arroz. E é lógico que tudo que vai aparecer aí no texto se refere à pandemia. E aí, aquela questão que ficou lá atrás sobre ser um documento histórico, sim, vai servir. Porque tudo que está aí, eu coloquei alguns detalhes exatamente para marcar tudo que a gente passou na pandemia. Inclusive uma forma diferente de fazer festa de casamento. Também a gente vai contar isso. Mas, de fato, a intenção era falar do preço do arroz. E aí, o que tem a ver com o anúncio do arroz? Tudo do arroz, a não, ver. do consórcio? Tudo a ver. ver. Exato, a mesma Ambos coisa. A fazem crítica era a crítica. mesma. Isso, a Isso mesma. aí. O preço do arroz. Foi isso, gente. QR Code na tela. E Vamos acabou a aula. Avaliem a aula, por favor. E um beijo para vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada a você. até Voltamos amanhã. amanhã. Beijo.